Olá, turma 121 e 122. Hoje, dia 24 para a turma 121, ou hoje é dia 25 para a turma 122, é o dia muito especial para a entrega das suas atividades diagnósticas do mês de junho. Isso é muito importante, que Deus possa estar iluminando a sua mente para que você possa fazer essas atividades e possa entregar nesse dia, ou 24 para a turma 121, ou no dia 25 para a turma 122. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas. Temos tantas coisas para agradecer a Ti, ó Deus. Vida, saúde, alimentação, a roupa, a nossa casa, o nosso próprio quarto. Muito obrigado por tantas bênçãos. Que o Senhor possa nos iluminar para entendermos o conteúdo desse dia. Em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, como eu falei para vocês, hoje nós vamos, na segunda aula desta semana, do dia 22 a 25 de junho, nós vamos estudar com vocês o hemisfério sul, chamado subdesenvolvido. Como nós já estudamos nas aulas anteriores, nós vimos que o mundo foi dividido, conforme a linha do Equador econômica, em duas partes. Quem está no hemisfério norte, nós colocamos países norte desenvolvido. Quem está abaixo da linha do Equador econômica, nós chamamos países sul subdesenvolvido, né? E aí nós podemos observar que dentro desse conjunto de países subdesenvolvidos, nós temos diferença de países, que poderão ser países pobres e também países emergentes. E na última aula, nós vimos com vocês a Rússia e o leste europeu, e foi focalizado que alguns países do leste europeu vivem dentro do mundo chamado hemisfério norte, mas são praticamente países bem pobres comparado a alguns países emergentes que nós temos da formação dos BRICS, né? Continuando, nos diz o seguinte: embora devamos considerar a diversidade de níveis de desenvolvimento dos países e suas especificidades a seguir, listamos algumas características comuns à maior parte dos países considerados subdesenvolvidos. Então, as características que eu vou citar pode caber para o Brasil, pode ser para a Rússia, ou para a China, ou para a Índia, ou para a África do Sul, ou para o México, Argentina, ou algum país africano, aqueles países que estão situados, por exemplo, abaixo da linha do Equador econômica. E nós podemos caracterizar tais como: primeiro, foram explorados durante o período colonial. Vou colocar o Brasil. O Brasil não foi colonizado, não foi povoado, ele foi o que? Explorado. Matéria-prima como ouro, pau-brasil, cana-de-açúcar, café foi enviado em grande quantidade para o mundo europeu, no caso Portugal. Então nós fomos explorados e nós tivemos esse crescimento, e até hoje, infelizmente, o Brasil é explorado ainda. Outra, grande dependência econômica e cultural em relação aos países desenvolvidos. Eu estou colocando sempre o exemplo Brasil. Brasil depende economicamente muito forte dos norte-americanos. E nós podemos observar, né, esse trabalho que é feito entre o Bolsonaro e o Donald Trump nos Estados Unidos. Essa dependência econômica, um depende do outro, mas o Brasil depende muito mais economicamente, culturalmente, dos Estados Unidos do que os Estados Unidos em relação ao Brasil. A economia baseia-se em quê? Atividades primárias: agricultura, soja,
milho, cana-de-açúcar, a pecuária, a criação de animais de corte, né, no caso bovinos, suínos e aves. Tem relações comerciais desfavoráveis, enquanto que eu recebo um produto industrializado de alta tecnologia vindo dos Estados Unidos para o Brasil, eu envio para eles o quê? Matéria-prima, como suco de laranja, bauxita, cana-de-açúcar, né, para transformação do derivado. Eu vou ter, por exemplo, o petróleo. Então nós temos a matéria-prima e nós recebemos dos países ricos produtos de alta tecnologia. Com isso, impede a formação e o crescimento dos países chamados subdesenvolvidos. São várias características, eu vou citar várias para vocês. Muitos trabalhadores alocados no mercado informal e subemprego. Com essa pandemia que está ocorrendo no mundo todo, até o Brasil entrou nessa questão e muito forte, nós temos o quê? Muitos subempregos atualmente. Centros urbanos com crescimento acelerado e infraestrutura deficiente. Por exemplo, São Paulo, né, é um grande centro urbano, teve um crescimento acelerado e como consequência disso, hoje muitas indústrias de São Paulo foram para a região Nordeste ou região Sul e teve o que? Essa deficiência na malha urbana. Outro ponto, desigualdade social significativa. Nós temos essa grande distância entre ricos e pobres. É muito forte, predominantemente nos países chamados subdesenvolvidos. Nós temos pessoas riquíssimas no Brasil e, em contrapartida, eu tenho pessoas muito pobres no espaço brasileiro. Outro ponto, nós podemos colocar elevadas taxas de natalidade, elevadas taxas de mortalidade infantil e baixa expectativa de vida. Isso aqui o governo está dando prioridade, né? Mas não como deveria, como os países chamados desenvolvidos. Mas algumas outras características, tais como baixos níveis de escolarização, formação profissional e qualificação. Aí o governo brasileiro criou aquela tendência de fazer o Enem para fazer um exame nacional para ver o nível do Brasil todo que fosse comparado região sul com norte e etc. Mas nunca dá para comparar esse Enem com os outros estados brasileiros, não desfavorecendo os outros estados brasileiros, mas a região centro-sul tem um grande desenvolvimento em nível de escolarização, né? Agora o governo está com a ideia de acabar com o Enem e aí não sei como é que vai ser esse nível de base de escolarização no Brasil todo. Outro ponto, baixa renda per capita e má distribuição de renda. Essa má distribuição de renda muitas vezes é investido em programas que não são muito voltados para a sociedade. E atualmente muitos estão reclamando da atual presidência porque não está tendo essa renda bem distribuída para a população no geral. Outro ponto, baixo nível de industrialização. Exceto aqueles países como tigres, né, asiáticos, que nós vimos na aula passada, ou esse BRICS que nós vamos ver hoje, Brasil e México, eles têm já um nível industrializado emergente para cima, né? Como os tigres asiáticos são países desenvolvidos a nível industrial. Estrutura de transportes e comunicação deficitária. Você já viu nas reportagens de São Paulo que muitas vezes aqueles metrô estão lotados de gente. Os ônibus têm pessoas saindo pelas portas, tanta gente. É um transporte deficitário que o governo deveria fornecer melhores condições para ter o quê? Um transporte favorável para a população. Nós podemos ainda continuar com mais algumas características do mundo chamado subdesenvolvido. Estrutura de transporte e comunicação deficitária. Quando você fala ali, colocando comunicação e transporte, por exemplo, o atual ministro da comunicação, ele prevê que
ele está a fim de colocar para o Brasil todo a linha de G5, né? Esse G5 seria para facilitar a comunicação da internet, né? Mas aí, por estruturas administrativas do governo, então muitas vezes não favorece ter esse G5. Então tem lugares que tem G4, G3, conforme o local. E ainda essa estrutura de transporte, o governo brasileiro ainda não favoreceu a questão de transporte de melhores estradas rodoviárias, ou estradas ferroviárias, ou estradas hidroviárias, ou transportes aéreos. Então isso ainda está sendo deficitário no espaço brasileiro. A agricultura com baixa produtividade e pouca mecanizada. Bom, isso aqui não compete ao Brasil, porque o Brasil, a nossa agricultura, ela é muito produtiva. Ou poderia ser assim, a agricultura do Brasil é alta produtiva e muito mecanizada. Nós cultivamos produtos para o espaço nacional e também para o mundo da exportação. Então o Brasil, nesse último ponto da característica desse slide, o Brasil ele é bem desenvolvido. Quais são os países subdesenvolvidos? É uma pergunta, né? Dentro desse contexto do hemisfério sul. Ainda que não haja um consenso quanto à classificação dos países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, em geral, categoriza-se as seguintes regiões do globo como reduto dos países subdesenvolvidos. Aí nós temos o seguinte: quais são os exemplos de países subdesenvolvidos? Nós temos, por exemplo, a maior parte dos países da América Latina são países chamados subdesenvolvidos. A América Latina começa lá do México e termina aqui embaixo na Argentina e o Chile. País do continente africano. Praticamente todos os países do continente africano são países pobres, com exceção, por exemplo, da África do Sul, que é um país emergente. País do continente asiático. Todos os países praticamente do continente asiático são pobres, exceto o Japão, a Coreia do Sul e a Rússia, porque a Rússia é emergente. E o Japão é um país rico e a Coreia do Sul é um país rico. Alguns autores incluem nações do leste europeu que pertenciam ao bloco socialista no período da Guerra Fria. Então eles colocam que muitos países do leste europeu, que nós vimos na aula anterior, ainda são considerados também países subdesenvolvidos, apesar que estão dentro do contexto dos países da linha econômica do hemisfério norte. E exclui também nações asiáticas, como por exemplo a China. A China é um país emergente, não é dentro desse contexto país subdesenvolvido, né? Temos o BRICS, temos a Tailândia, os Emirados Árabes Unidos, que são países. Emirados Árabes Unidos é um país rico, mas está dentro do contexto de países chamados subdesenvolvidos, porque está na linha do Equador econômica abaixo. Ok? Então, esses são os exemplos que nós podemos colocar de países chamados subdesenvolvidos ou países pobres. Por exemplo, nesse mapa aqui você pode observar, né? Aqui temos nessa parte aqui, ó, desde que eu estou passando aqui o mouse, daqui para baixo, tudo são países chamados pobres da América Latina, desde o México até aqui. Tira o México, que é um país emergente, o Chile, que é emergente, o Brasil é emergente, Paraguai é emergente, desculpa, a Argentina é emergente, mas os outros países são pobres. Aqui o continente africano, só a África do Sul, que é um país emergente, né? E depois aqui nós temos a Índia, a China e o leste, a Rússia e o leste europeu, que fazem parte desse contexto de países chamado subdesenvolvido ou situado abaixo da linha do Equador econômica. Aqui nós podemos observar, como já coloquei em algumas outras slides, por exemplo, alguns países como o Brasil, 3,15% da economia do globo mundial, e isso foi feito em 2015, a Rússia, né, a Turquia, ok? A China, 13%, né, são países chamados países
emergentes, dentro desse contexto do mundo chamado subdesenvolvido. E os outros países aqui são países considerados ricos, porque estão situados no hemisfério norte econômico. Então, repetindo, nós temos aqui o Brasil aqui, depois nós temos a Rússia aqui, temos a Turquia, depois temos o México, né? Temos a Indonésia, depois nós temos a Arábia Saudita, a China, que são esse contexto da configuração dos países que estão abaixo da linha do Equador econômico, conforme aquela divisão que foi proposta. BRICS nós chamamos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países emergentes. E esses países emergentes, eles têm o seu crescimento, né? Dentro desse contexto de BRICS, nós temos a Rússia, temos a China, em primeiro lugar em grande desenvolvimento econômico, apesar da pandemia ter começado na China, infelizmente, mas a China tem um grande crescimento voltado para a questão econômica mundial, né? Muitas vezes chegando até 14% da economia mundial. Depois vemos a Rússia, depois vem o Brasil, depois vem a Índia e a África do Sul. Todos os países são países agropecuárias, voltado para a questão de exportação, tem indústrias desenvolvidas e um setor comercial muito desenvolvido dentro desse contexto chamado de países emergentes. Infelizmente, esses países ainda não conseguiram alcançar o mundo chamado desenvolvido, pelo fato de que esses países têm muitas vezes uma má administração. E, infelizmente, isso ocorre. Então aqui nós podemos observar os países tais como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que são países que pertencem ao conjunto do BRICS, que são países emergentes a nível econômico, ok? Na próxima aula, nós vamos falar na página 52 e 58 sobre países chamados subdesenvolvidos industrializados, né? Que alguns países que também nós temos esse contexto do desenvolvimento industrial na sua própria região, no seu próprio espaço econômico. Como hoje para você da turma 121 é dia 24 e para você que é da turma 122 é dia 25 de junho, nós temos essas fotos. Você vai criar você vai criar formas de enviar essas 6 fotos. Use a sua criatividade. Trabalhe para você apresentar todas essas questões nessas datas, porque vai ser nota valorizada para o mês de junho. Mês de maio já passou, agora junho falta você enviar. E muitos alunos enviaram atividades atrasadas e já estão certas essas questões da sua valorização do mês de maio também, ok? E obrigado, né, pelos likes dos YouTubers. Obrigado porque você esteve presente, nos orientando, nos apoiando, nos ajudando, e que Deus possa estar ricamente com vocês. Vamos finalizar com uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno das 121 e 122, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração. Fortaleça a nossa vida em Ti e um dia nos leve para morar contigo nos céus. Em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma, e que Deus possa abençoar. E eu vou ver hoje na plataforma do Eclésio, dia 24 de junho, as suas atividades realizadas. E dia 25 de junho vou ver as atividades realizadas da turma 122. Que Deus possa abençoar você. Até a próxima aula, até a próxima semana. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Fui.